Olá, a paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos. Seja muito bem-vindo a mais um devocional da Escola Bíblica Dominical, classe de adultos. É uma alegria estarmos juntos para meditar nas Escrituras e permitir que o Espírito Santo fale ao nosso coração. Ontem, iniciamos a lição de número 2, aprendendo que a missão aos gentios nasceu da promessa do Espírito Santo. Vimos que Deus sempre desejou alcançar todas as nações e que a igreja recebeu esta missão diretamente do Senhor Jesus. Hoje daremos mais um passo nesta caminhada. Refletiremos sobre uma verdade que marcou profundamente a igreja de Antioquia. Quem é formado em Cristo, vive para anunciar Cristo. Amados, o cristianismo nunca foi apenas um conjunto de doutrinas ou religião baseadas em costumes. Desde o princípio, Deus desejou formar discípulos que refletissem o caráter de Cristo e anunciassem a sua mensagem ao mundo. Quanto mais alguém conhece a Cristo, mais deseja torná-lo conhecido. Essa continua sendo uma das maiores evidências de uma vida verdadeiramente transformada. Mas, antes da gente meditar na palavra de hoje, nessa mensagem de hoje, vamos falar com o nosso Pai em oração. Orem comigo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por mais um dia e pela oportunidade de abrir a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo forme em nós o caráter de Cristo. Livra-nos de uma fé apenas exterior e transforma profundamente o nosso coração. Que possamos crescer no conhecimento das Escrituras e viver de maneira que outras pessoas vejam Jesus Cristo em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus. Queridos irmãos, o nosso texto principal, nosso texto inicial de hoje, está em Atos, capítulo 11, versículo 26. Atos, capítulo 11, versículo 26, e diz assim: E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Glória a Deus, aleluias. Esse versículo, meus queridos irmãos, é um dos mais importantes do livro de Atos. Ele marca um momento decisivo na expansão do Evangelho. Depois da perseguição que se levantou em Jerusalém, muitos discípulos foram dispersos por diversas regiões. Aquilo que parecia derrota, na verdade, tornou-se um instrumento nas mãos de Deus. Os cristãos chegaram à cidade de Antioquia anunciando o Evangelho, anunciando a Jesus Cristo. E o Senhor começou uma grande obra naquele lugar. Antioquia era uma das principais cidades do Império Romano, uma das, digamos, mais importantes. Era um centro comercial, um centro político, um centro cultural. E claro, pessoas de diversas nacionalidades conviviam diariamente naquela cidade. Humanamente falando, era um ambiente difícil para o crescimento da igreja. Mas Deus, Ele costuma realizar suas maiores obras justamente onde os desafios parecem maiores. A palavra de Deus, ela nos informa que Barnabé chegou até Antioquia e ficou profundamente alegre ao ver a graça de Deus operando naquele povo. Em Atos 11, 23, nós podemos ler: o qual,
Quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Imagina, meus irmãos, essa cena, quão maravilhosa não deve ter sido. Barnabé não encontrou apenas uma reunião cheia, encontrou vidas transformadas pelo Espírito Santo, encontrou pessoas permanecendo firmes na fé, encontrou uma igreja crescendo espiritualmente. Mas Barnabé, ele compreendeu que aquele crescimento precisava continuar. Então tomou uma decisão muito importante. Ele foi buscar Saulo, lá em Tarso. Em Atos 11, 25 e também o 26, nós podemos ler: E partiu Barnabé para Tarso, a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Observe como Deus trabalha aqui nesse lugar. Observe como nosso Deus trabalha. Antes de enviar missionários ao mundo, primeiro formou discípulos. Antes da expansão missionária, veio o quê? Veio o ensino da palavra. Durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo ensinaram aquela igreja. Não foi um trabalho apressado, foi discipulado, foi formação espiritual, foi crescimento na palavra. E isso nos ensina uma verdade extremamente importante. O verdadeiro discípulo não nasce pronto, ele é formado. Jesus Cristo fez exatamente isso. Antes de enviar os 12 para anunciar o reino, caminhou com eles durante cerca de 3 anos. Ensinou, corrigiu, respondeu perguntas, explicou as Escrituras, desenvolveu o seu caráter. Porque Deus não procura apenas trabalhadores, procura discípulos maduros. Foi por isso que Jesus declarou no Evangelho de João 8,31: Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Perceba que permanecer na palavra vem antes da missão. Quem permanece em Cristo é transformado por Cristo. E quem é transformado por Cristo, naturalmente anunciará Cristo. Esse processo continua acontecendo em nossos dias. Ninguém amadurece espiritualmente apenas frequentando cultos. Precisamos conhecer profundamente a palavra de Deus. Precisamos estudar, meditar, orar, obedecer. O salmista declarou em Salmo 119, verso 105: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Essa é a palavra que ilumina a nossa caminhada, meus irmãos. É ela que corrige os nossos pensamentos, transforma nossas atitudes, fortalece a nossa fé. Quanto mais conhecemos a Cristo, mais nos parecemos com Cristo. Outro detalhe chama muita atenção. Foi em Antioquia que os discípulos receberam pela primeira vez o nome de cristão. Eles não escolheram esse título, foram chamados assim pelos próprios habitantes dessa cidade. Mas por quê? Por que foram chamados dessa forma? Porque aquelas pessoas ali de Antioquia olhavam para eles e enxergavam Cristo. Seu comportamento lembrava de Jesus, o seu amor lembrava Jesus, a sua maneira de servir lembrava Jesus, a sua honestidade lembrava Jesus, a sua humildade lembrava Jesus. Então concluíram: esses homens pertencem a Cristo. Que testemunho extraordinário! A identidade deles era percebida pelas pessoas. Jesus já havia ensinado exatamente sobre isso no Evangelho de João 13:35. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O amor era a marca dos discípulos.
Mas não apenas o amor. Toda a vida deles apontavam para Cristo. Esse continua sendo o grande desafio da igreja nos dias de hoje. Será que as pessoas conseguem perceber Jesus quando convivem conosco? Será que nossos familiares enxergam Cristo em nossas atitudes? Será que nossos colegas de trabalho conhecem em nós alguém diferente? Será que nossa vida confirma aquilo que nossa boca anuncia? Essas perguntas continuam extremamente atuais, porque Deus não nos chamou apenas para carregar o nome de cristão, chamou-nos para viver como cristão. E quanto mais somos formados por Cristo, mais preparados estamos para anunciar a Cristo. Ser chamado de cristão em Antioquia não era apenas receber um novo nome, era carregar uma nova identidade. Naquela época, a palavra cristão significava literalmente pertencer a Cristo, ou seguidor de Cristo. Aqueles discípulos viviam de tal maneira parecida com Jesus que as pessoas não encontravam outro nome para defini-los. Para mim, esse é um privilégio extraordinário, mas também uma grande responsabilidade. Hoje, milhões de pessoas em todo o mundo se identificam como cristãs. Entretanto, Deus continua fazendo a mesma pergunta. A vida dessas pessoas revela o caráter de Cristo? O apóstolo Paulo escreveu em Gálatas 2:20: Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Aleluias, glórias a Deus. Que declaração mais profunda, amados irmãos. Paulo não dizia apenas que acreditava em Jesus. Ele afirmava que Cristo vivia nele. Essa é a essência do discipulado. Ser formado em Cristo significa permitir que Cristo transforme os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas escolhas, as nossas prioridades, o nosso caráter. Quanto mais nos aproximamos do Senhor, mais nos parecemos com Ele. E quanto mais nos parecemos com Ele, mais naturalmente anunciamos a sua mensagem. É por isso que Jesus utilizou a figura da videira em João 15:5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Observe que o fruto nasce da permanência. O ramo não faz esforço para produzir, ele apenas permanece ligado à videira. Da mesma forma, o cristão frutifica quando permanece em comunhão com Cristo. O anúncio do Evangelho deixa de ser uma obrigação pesada, passa a ser uma consequência natural de uma vida cheia da presença de Deus. Ah, meus irmãos, foi exatamente isso que aconteceu em Antioquia. Depois de um ano inteiro aprendendo a palavra, aquela igreja não permaneceu fechada em si mesma. Ela tornou-se uma igreja missionária. Foi dali que partiram Barnabé e Paulo para a primeira viagem missionária. Está ali em Atos 13, 2 e 3. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Veja como tudo está conectado. Primeiro veio o ensino, depois o crescimento espiritual, depois a maturidade, depois o envio. A igreja que aprende também envia, meus irmãos. A igreja que conhece Cristo deseja fazer Cristo conhecido. Esse continua sendo um modelo bíblico.
Infelizmente, às vezes queremos inverter essa ordem. Desejamos realizar grandes obras antes de aprofundar a nossa comunhão com Deus. Mas o Senhor continua formando discípulos antes de confiar grandes responsabilidades. Foi assim com Pedro, foi assim com João, foi assim com Paulo, foi assim com Timóteo. E claro, continua sendo assim conosco. O apóstolo Paulo escreveu ao jovem Timóteo em 2 Timóteo 2,15: Procura-te apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. Veja que conselho precioso nós temos aqui. Antes de ensinar, precisamos aprender. Antes de orientar, precisamos ser orientados. Antes de conduzir pessoas, precisamos permitir que Deus conduza a nossa própria vida. Quanto mais conhecemos as Escrituras, meus queridos irmãos, mais preparados estaremos para anunciar o Evangelho com fidelidade. Outra verdade maravilhosa aparece nas palavras do próprio Paulo, em Filipenses 1:21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Cristo era o centro da sua existência. Seu trabalho, suas viagens, suas prisões, seus sofrimentos. Tudo girava em torno da missão de anunciar ao Senhor Jesus. E isso nos leva a uma pergunta muito importante. Qual é o centro da nossa vida, meus irmãos? Qual é? Vivemos apenas para nossos projetos pessoais? Ou compreendemos que Deus também nos chama para participar da expansão do seu reino? Jesus declarou no Evangelho de Mateus 28, 19 e 20: Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Observe que Jesus não mandou apenas evangelizar, mandou fazer discípulos. E discipulado exige tempo, paciência, ensino, exemplo, relacionamento. Foi exatamente isso que Barnabé e Saulo fizeram em Antioquia. Formaram discípulos. E esses discípulos alcançaram outras pessoas. Assim o evangelho continuou avançando. E esse processo continua acontecendo até os dias de hoje. Alguém ensinou você. Agora Deus deseja usar a sua vida para ensinar outra pessoa. Alguém orou por você. Agora você pode orar por alguém. Alguém apresentou Cristo a você, não foi? Pois é. Agora você pode apresentar Cristo a outras pessoas. Essa é a beleza do discipulado cristão. O Evangelho continua sendo transmitido de geração em geração. Continua, meus irmãos. Agora faça uma reflexão sincera, não é para refletir mesmo. Tenho permitido que Cristo molde o meu caráter diariamente? Tenho investido tempo no estudo da Palavra de Deus? No estudo da Bíblia? Minha vida demonstra que pertenço verdadeiramente ao Senhor Jesus? As pessoas conseguem perceber Cristo através das minhas atitudes? Tenho aproveitado as oportunidades que Deus me concede para anunciar o Evangelho? Reflita, meus irmãos, é para refletir. E lembre-se dessa verdade. O maior testemunho que podemos oferecer ao mundo não é apenas um bom discurso, é uma vida transformada. Quem é formado em Cristo, ama como Cristo, perdoa como Cristo, serve como Cristo, vive como Cristo e naturalmente anuncia a Cristo.
Que esta seja também a nossa realidade, em nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos chamou não apenas para crer em Cristo, mas para sermos formados à imagem do Teu Filho. Molda o nosso caráter pela Tua palavra e pelo poder do Teu Espírito Santo. Que a nossa vida reflita o amor, a humildade e a santidade de Jesus. Ensina-nos a permanecer firmes na Tua presença e faz de nós discípulos maduros, comprometidos com a Tua missão. Usa nossas palavras, nossas atitudes e nossos testemunhos para que muitas pessoas também conheçam a Cristo. Esta é a nossa oração, este é o nosso clamor, no nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Aleluias. Meus irmãos, que o Senhor te abençoe e que o Senhor também te guarde. Que a cada dia Cristo seja mais visto em sua vida e que o Espírito Santo faça de você um discípulo fiel e um anunciador corajoso do Evangelho. Na próxima meditação, no próximo devocional, aprenderemos que Deus usa portas que ninguém imagina para alcançar os povos. Veremos como o Senhor abre caminhos onde os homens enxergam apenas barreiras e como a sua soberania conduz à expansão do Evangelho entre os gentios. Muito obrigado por sua companhia. Deixe aí o seu like, faça um comentário no vídeo, compartilhe. Se Deus permitir, amanhã estaremos juntos para mais um devocional. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.